Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, queria deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. E também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E também acesse o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra uma série de ferramentas, né, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E também, se você está começando agora nesse mercado, acesse a nossa área educacional. Você encontra lá sempre o nosso curso online de fundos imobiliários, que está na sua 4ª edição. Então, fique de olho aí, tanto aqui no nosso canal do YouTube, com várias novidades em termos de conteúdo ainda ao longo do ano, e também lá no Clube FI, uma série de novidades também com novas ferramentas. Bom, deixando aqui nossos recados. Então, hoje eu converso pela primeira vez com o Caio Conca, que é sócio na Capitânia Investimentos. Tudo certo aí, Caio? Tudo bom? Prazer falar com vocês. Então tá certo, Caio. Então, de novo, te agradeço a tua primeira participação e a primeira participação aqui também da Capitânia no Clube FI Entrevista. O tema principal de hoje é o CPTS 11, né, que é o Capitânia Securities, né, enfim, o principal fundo aí da Capitânia, né, o fundo listado. Mas, Caio, antes de começar aqui a falar do fundo, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional. Tá bom, vamos lá, rapidinho. A Capitânia foi fundada em 2003 por ex-executivos do Bank of America, quando o banco decidiu sair do Brasil. Basicamente, a gente fundou aqui a Capitânia. No começo, a gente tinha a área de fundos líquidos, né? A gente tinha fundos de ações, multimercados. É uma área que a gente desativou, se eu não me engano, em 2015 e 2016. A área de crédito, nosso primeiro fundo é de 2008. A gente sempre teve um viés ali imobiliário e infraestrutura desde o início ali do fundo. Nesse mundo imobiliário, e aí já puxando o gancho para mim, eu sempre fui analista ali do segmento imobiliário. O mandato de fundo imobiliário a gente começou só em 2014, né, quando o índice caiu bastante. A gente achou que o pessoal tinha dado uma exagerada ali, montou um primeiro fundo, que é o fundo que a gente tem até hoje. E aí de lá vieram outros mandatos de fundo imobiliário. Provavelmente o mais conhecido do grande público é o CPFF, né, que é o fundo listado, mas a gente tem vários outros mandatos aqui, seja exclusivos, mandatos dentro dos outros fundos que a gente pode comprar fundo imobiliário. Mas basicamente, assim, a nossa vida nesse mundo imobiliário, tá? Só para completar, hoje a gente tem quase 25 bi sob gestão. Desses 25 bi, quase 8 no segmento imobiliário. Então hoje nossa carteira de CRIs tem mais ou menos uns 4 bi de reais, e nossa carteira de fundos imobiliários tem uns 3 bi 700, tá? E aí, de novo, não necessariamente tudo dentro do CPTS, os outros fundos também carregam CRIs, e os fundos imobiliários também, não tudo dentro do CPFF. Como eu disse, a gente tem vários mandatos, mas a carteira imobiliária hoje, mais ou menos, 8 bi de reais. A gente teve de 2008 até 2015, mais ou menos, um perfil de crédito imobiliário muito diferente do que a gente tem hoje. Então, hoje já é bastante conhecido, né, esses fundos mais high yield, que financiam projetos aí um pouco mais especulativos, incorporação, loteamento, multipropriedade, hotel, resort. De 2008 até 2015, a gente fez bastante isso. Provavelmente fomos os maiores financiadores aí de loteamento do Brasil nesse período. De 2015 para cá, a gente mudou completamente o perfil de crédito. Então a gente veio migrando conforme a gente cresceu e conseguiu acessar aí um perfil de investidor diferente, né? No começo da Capitânia, a gente tinha um investidor que tinha um custo de oportunidade maior. Então era basicamente family offices e fundações.
na época a gente tinha, e a gente nem tinha porte para operar nesse mercado mais high grade, né? A gente tinha cheques ali de 100, de 10, 20, 30 milhões de reais, que não é o suficiente para você transacionar nesse mundo high grade, tá? Aqui a gente está falando de transações muito maiores, financiamentos de 100, 200, 500 milhões de reais, então a gente não tinha tamanho para isso, a gente operou nesse mercado aí mais especulativo, que depende ali de performance dos empreendimentos, tá? O ciclo como um todo, para a gente, foi muito bom, então por vários motivos, né? Primeiro que a gente aprendeu bastante, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer, e a gente se convenceu que operar o mercado high grade, ele é melhor do que o mercado high yield, tá? É um mercado muito difícil, você não consegue ter escala, são empresas menores, empresários menores, menos capitalizados, projetos que de difícil monitoramento, carteiras que viram pó muito rápido, e dentro de um ciclo, né, de 10, 12, 15 anos, que é o prazo desses financiamentos, putz, o país muda muito, então é muito difícil de projetos serem viáveis se financiando a, sei lá, inflação mais 11, 12, 13 por 10, 12, 15 anos, tá? Em algum momento da vida, o cobertor ali vai ficar curto, tá? Mas assim, foi legal, a gente fez bastante, aprendeu bastante, cometeu nossos erros, aprendeu, viu onde a gente quer estar, né? E aí de 2016 para cá, a gente começou a operar muito mais nesse mercado de renda. Então hoje, se você abrir a carteira do CPTS, a gente já concluiu esse ciclo, então, se você abrir a carteira do CPTS, vários relatórios para trás aí nos últimos meses, a gente inclusive colocou um gráfico, né, de exposição por segmento desde 2014, quando era o início do fundo, quando foi o início do fundo, então você vê lá claramente o quanto ele tinha, por exemplo, de exposição ao loteamento, que era, sei lá, 50%, 60% do fundo, e hoje é zero. Né? Então, de 2016 para cá, a gente veio mudando esse perfil e opera basicamente financiando imóvel de renda. Por que a gente acha que é melhor? Porque, assim, em termos de risco, né, a gente está falando dos melhores imóveis do país, né, que já estão prontos, já estão operacionais, você consegue ali analisar um histórico de resultado de 2, 3, 5, 10 anos, são empresas mais capitalizadas, então hoje mais de 90% da carteira do fundo, ela de alguma forma está exposta a empresas listadas, né, seja fundos listados, né, que tomam dinheiro para financiar aquisição, ou empresas listadas, e conforme você tem competência para fazer giro de mercado secundário, você consegue levar o retorno daquele CRI para algo muito próximo de um CRI high yield, tá? Então, se você tiver competência, você consegue levar ali uma carteira de IPCA mais 6, 6,5, 7, para um negócio algo como IPCA mais 7,5, 8, conforme você consegue comprar numa taxa, vender na outra, e girar a carteira, e originar de novo, e fazer de novo, que é um pouco do histórico mais recente do CPTS. Então, eu prefiro tentar entregar um retorno maior para o investidor com giro de carteira, mas tendo como base uma carteira que crediticiamente é o melhor que se pode ter, do que financiar segmentos que a gente não se sente confortável no horizonte mais longo. Então, tentando resumir aqui, eu já falei demais, a gente hoje é um player muito mais da renda imobiliária, né, de imóvel logístico, shopping, laje corporativa, imóvel de varejo, muito mais desse mundo do que do mundo residencial, loteamento, multipropriedade, hotel, resort e afins. Então, a Capitânia tem, como você colocou, tem duas fases, né? Uma primeira um pouco mais high yield, né? Tipo, como você falou, e a partir de 2015, 2016, vocês começaram a fazer essa transição dentro dessa leitura aí, mas, claro, a gente vai falar um pouco mais aí do CPTS 11 em relação às características aí dos ativos. Mas antes de falar aqui, você já falou aqui da gestora, né? Um pouco do contexto da tua experiência profissional, né? Da tua trajetória dentro da Capitânia também,
Mas antes de falar do CPTS 11, queria que você comentasse também essa estratégia da Capitânia em relação a, por exemplo, né, essa OPAC que teve no começo de 11, que envolveu o outro fundo imobiliário, né, o PAT C11. Eu também queria que você falasse dessa operação que foi feita e dentro de um contexto de um debate até que está bastante presente atualmente no nosso mercado aí de fundos imobiliários, que seria também a tua visão em relação a essa questão de consolidação do mercado de fundos, né? Uhum. Até entre gestoras ou entre fundos imobiliários, né? Sim. Assim, pouca gente sabe, mas a Capitânia fez a primeira OPA de fundo imobiliário, acho que em 2015, talvez, 15, 16, que foi de um fundo chamado WMRB. Era um fundo de CRI pequenininho ali, que era uma parceria da RB Capital com o Citibank. Ele era super pequeno. Ele tinha ali, em função de CRI que pagava mensal, outro semestral, outro anual. Ele ficou com caixa durante muito tempo, não conseguiu alocar. Ele era meio que uma montanha-russa ali de dividendo, e aí, investidor não ficou muito confortável, começou a vender o fundo ali a qualquer preço, a gente veio comprando, fez a OPA, né, com a OPA a gente conseguiu atingir quórum qualificado, e aí sim a gente convocou a assembleia para vender os ativos e liquidar o fundo. Foi uma OPA super pequena, porque o fundo era nanico, mas a gente já fez, tá? Na verdade, a OPA nada mais é do que um movimento de você tentar acelerar algo que já existe, né? Então, sei lá, caso do Pátria, a gente já vinha comprando o fundo ali há bastante tempo, a gente tinha uma perspectiva ali com o fundo, né? E a OPA nada mais é que uma forma de você comprar de forma mais acelerada, tá? A questão da consolidação, assim, o que eu acho? Tá? Eu acho que é inevitável que você convirja ali para uma racionalidade, tá? Não tem, é muito difícil você imaginar que, sei lá, o Brasil vai ter 4 vezes mais fundo imobiliário que os Estados Unidos, tendo 60 vezes menos patrimônio. Tá? Não faz sentido. Uma hora a realidade, eu acho que ela se impõe. Então, o que é a realidade? O fundo ficou pequeno, você não consegue diluir custo, você não tem liquidez, até, sei lá, o próprio gestor não consegue atrair as melhores pessoas, porque não sobra dinheiro ali para a empresa como um todo, você provavelmente vai ter uma janela que para captar tijolo vai ser, a gente está vendo que está difícil, então no horizonte curto, você não vê perspectiva disso mudar, né? Não é que você tem um fundo lá de, sei lá, 50, 100 milhões de reais, provavelmente vai ter 50, 100 milhões de reais por algum tempo. Não tem perspectiva de ter uma janela aí de captação. Então, quando você coloca tudo isso na mesa, eu acho que a realidade vai acabar se impondo. A gente aqui, a gente não tem sido consolidador no sentido de todos os movimentos que a gente fez ou que a gente faz, eles não têm nenhuma questão quanto a conflitos de interesse. Então, se não estou fazendo nada para trazer fundo para a Capitânia, para aumentar aqui meu patrimônio sob gestão, esses movimentos de consolidação, para a gente é tão simples quanto, o que eu consigo fazer nesse fundo para melhorar a rentabilidade aqui para o meu cotista. Se você somar CPTS, CPFF, todos os fundos de previdência aberta, tudo quanto é fundo aqui, seja de previdência fechada também, a gente deve ter aqui próximo de 1 milhão de investidores, né, se somar todos. Então, no final do dia, a gente está representando esses caras, né? A gente está representando esses investidores. Então, se a gente acha que tem um movimento que faz sentido, a gente não o faz porque, eu quero consolidar no gestor A, B ou C, eu quero mandar para o gestor que é amigo meu, eu quero fazer algo que vá gerar valor para o meu cotista em termos de rentabilidade e liquidez. Então, se eu achar que faz sentido vender imóvel lá dentro do fundo, porque o mercado privado paga 20% acima do que é o valor de mercado para aquele determinado imóvel, por que não fazer, né? Não, mas aí vai liquidar o fundo do gestor A, B ou C. Cara,
assim, não tem muito, o fundo, a gente tem consciência que o nosso fundo é dos cotistas, ele não é da capitânia, né, o fundo é um condomínio de cotistas, e os cotistas, dependendo da legislação, né, no caso de fundo imobiliário a 472, diz como é que é a regra do jogo para aprovar todos os assuntos ali. Então, assim, eu acho que a consolidação ela é meio que inevitável em função dessa realidade. Então, liquidez, pouca janela para captar fundo de tijolo, diluição de custo, rentabilidade, né, perenidade da gestora, tudo isso, quando você joga ali no liquidificador, acho que isso leva para ter uma consolidação. Então, a gente, nesse sentido, a gente vai ajudar nessa consolidação? Não. No que fizer sentido para as posições que a gente tem em carteira, a gente deve se mexer sim, mas sempre com esse viés aí de fazer o que é melhor aqui para os investidores, tá? Então, No nosso entendimento, obviamente, né? Porque aí sempre claro. tem gente que discorda, né? Sempre tem cotista que discorda e do jogo, vai ter cotista que discorda, vai ter cotista que concorda, mas a gente está bem tranquilo de que tudo que a gente faz aqui é no melhor interesse dos investidores. Sim, até porque no movimento desse de consolidação sempre tem tem que ter a votação aí dos cotistas também, né? Enfim, a aprovação da maioria, né? Enfim, então também tem esse aspecto. E então, se a gente pegar ali o relatório da B3, né? A gente teve o boom do mercado antes da pandemia, porque em parte também os juros caiu, enfim, a indústria independente de forma geral cresceu, o fundo imobiliário cresceu bastante, a gente vê que aumentou muito o número de fundos listados, tipo, foi para 400, né? Então você acha que agora é natural que a gente tenha um movimento contrário, então, nos próximos anos, não só porque os juros aumentou agora, a gente pode ficar mais tempo, mas como você falou, comparado com o mercado americano, não faz muito sentido, então realmente esse número tende a reduzir, é um movimento meio que natural. Eu não sei se reduz, porque tem surgido muito fundo de papel, né? Então, assim, para cada um de tijolo que acaba ou é incorporado, surgem 2 de papel, né? Então, assim, já está batendo 80. Então, quando você coloca isso na balança, pode ser que não diminua o número de fundos. Mas acho que até para fundo de papel, assim, vai chegar uma hora, porque o mercado, você pegar, sei lá, últimos 2 anos, ele foi muito benéfico, né, para essa indústria de fundo de papel, e aí, pô, a galera se animou, vamos fazer, pô, também quero ter o meu, e aí foi, né? Mas eu acho que mesmo para esses fundos novos, menores, que começam, acho que também a janela já tá mais difícil, então pode ser que isso aconteça sim, pode ser que a gente veja aí diminuição de número de fundos sim, pode ser que aconteça. E Caio, agora entrando especificamente aqui no CPTS 11, que é a proposta aqui da central da entrevista, queria que você falasse da tese, né, de investimento, enfim, das estratégias, e se ele é um fundo, ele é puro CRI ou ele pode ser considerado também meio que um multi-estratégia, que pode ter, por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários, enfim, trabalhar um pouco na dinâmica do cenário, pode ter algum movimento mais acentuado entre segmentos, assim, ao longo do tempo. Bom, ele não é um hedge fund puro, porque a gente não tem possibilidade, por exemplo, de, sei lá, comprar ação de empresa listada, cota de FDIC, por exemplo, a gente não pode comprar, e a nossa exposição máxima e mínima a CRI fundo imobiliário, ela está determinada ali por regulamento. Então, ele é um fundo que tem que ter no máximo 1/3 em fundo imobiliário, e aí 1/3 fundo imobiliário, 2/3 em CRI, e aí esse 1/3 em fundo imobiliário não necessariamente precisa ser 1/3. A gente tem aí já há bastante tempo, a gente está usando esse limite de 1/3 de fundo imobiliário. A gente acha que agora talvez mudou um pouco, porque o mercado de dívida ele ficou um pouco melhor para o que a gente faz, né? Melhor não no sentido de tá mais difícil de originar coisa nova, porque essa dívida high grade ela ficou cara para quem está comprando imóvel, né? Dificilmente fecha a conta para o cara.
mas ela começou assim ter uma rentabilidade esperada que encosta mais em alguns fundos de tijolo, principalmente os de renda urbana. Então, eu prefiro, sei lá, ter um CRI a IPCA mais 7,5, que alavancou a compra de lojas alugadas por uma empresa X, do que comprar as lojas a IPCA mais 8, por exemplo. Né? Prefiro estar na dívida 7,5 do que estar exposto no ativo a 8, 8,5 que seja. Então, assim, a gente vem usando esse 1/3 de limite. Hoje, dado o nível de preço, eu acho que não tem. Algumas posições a gente até está vendendo lá, acho que, né, em função dessa relação aí de não ver mais tanto ganho de capital possível e tá mais interessante tá na dívida. Agora, para esse tijolo um pouco mais especulativo, digamos assim, principalmente laje, shopping, coisa que para a gente está muito barata, acho que não tem muito o que fazer ali não, tá? A gente até gostaria de poder ser comprador, tá? Se a gente tivesse limite de fundo imobiliário lá, provavelmente a gente seria comprador aí de tudo que a galera não está querendo. É isso que eu te perguntar, Caio, que é também outro debate que está recorrente aqui, depois quando você falou desses 2 anos, né, de fundo de CRI aí ter uma boa performance, principalmente relativa em relação a tijolo, aquela história da virada de mão, né, agora será que eu fico mais em tijolo do que papel? Mas o custo de oportunidade é alto, né, porque o mercado imobiliário ainda tem um tempo, né, em questão de vacância, aumentar aluguel também, rendimento, mas de qualquer forma, você, com a sua visão de gestor dentro até do CPTS 11, então, você já vem comprando, e até poderiam comprar mais se fosse permitido pelo regulamento tijolo, porque esse carrego faz sentido nesses níveis de preço, então. Sim. O CPTS muito menos, porque como eu disse, a gente hoje não tem limite, então a gente faria, mas é isso, pô, vendo um fundo aqui para comprar o outro ali, né? E isso acontece muito devagar, né? No fundo, é praticamente irrelevante, né? Mas eu hoje do CPFF, né? O FOF, né? CPFF, Uhum. sim, e todos os outros FOFs aqui também. Hoje, aí só para voltar na estratégia, o CPTS é basicamente 2/3 em CRIs high grade, então hoje a gente tem uma carteira ali que foi comprada na média IPCA mais 6,5, mais ou menos, os novos desembolsos têm saído na média IPCA mais 7, 7,5, então conforme a gente recicla a carteira, vende secundário, a gente está tentando levar a carteira inteira, né, como se eu pegasse todo aquele legado de época de juro real mais baixo que a gente veio desembolsando, tentar levar isso mais para próximo de um IPCA mais 7. Tá? No caso da carteira de fundo imobiliário, o CPTS, a gente sempre teve um cuidado maior com volatilidade de preço, então os fundos mais especulativos, digamos assim, eles tem uma medida menor no CPTS. O CPTS acabou ficando muito mais com fundo de papel, um pouquinho de renda urbana, fundo que sofreu menos. Então, o book de fundo imobiliário dentro do CPTS, ele acabou performando melhor do que o book de fundo imobiliário dos meus FOFs puro sangue, digamos assim. Tá? Mas, putz, hoje, tivesse liquidez, eu ia, assim, a gente está fazendo isso, tá? Eu sei que o custo de oportunidade é alto, é muito difícil você comprar tijolo e abrir mão daquele pinga-pinga ali de 1 e pouco por mês, mas, assim, o próprio resultado dos fundos de tijolo, tem muito fundo de tijolo aí já entregando para cima de 9 de resultado com boa perspectiva de melhora. Então, eu prefiro comprar perpetuidade do tijolo, porque é o seguinte, eu prefiro perder 3, 4, 5% durante um ano e meio, 2 que seja, e quando a realidade chegar ali, ele chegar perto do potencial dele, sei lá, se tiver aí um juro um pouco mais normal, com uma inflação um pouco mais controlada, eu pegar essa perpetuidade inteira do resultado do fundo do tijolo e colocar no bolso, então eu prefiro sim carregar um tijolo a 9, 10% hoje, com a perspectiva de que isso em algum momento feche para 7, 8, do que comprar aí um fundo de papel que, putz, não sei, ali é mais carrego, né? Não tem muito para onde. Os fundos de papel eles estão no preço correto.
Eles estavam errados lá atrás, quando negociava com 20, 30, 40% de ágio, aquilo não fazia sentido nenhum. Né? Hoje eles estão no preço correto, não tem nenhuma barganha, também não tem nenhum fundo muito caro, eles estão... então, eu troco sim o carrego do fundo de papel pelos fundos de tijolo. Adoraria apertar um botão e fazer isso com a minha carteira inteira. E aí, tudo bem, vai ter cotista que vai xingar se o dividendo do fundo cair, não tem problema nenhum. Eu tô olhando o ciclo de 2, 3, 4 anos, a gente está muito convicto de que tem muito dinheiro na mesa. Tem muito ganho de capital aí boiando nos fundos. Então até eu vou antecipar aqui uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais lá na frente, que é sobre o cenário macro, né? Porque até estudando um pouco aqui essas últimas semanas, né, isso vai mudando semana a semana, mas tem aí uma perspectiva aí dos economistas que realmente a inflação vai ficar persistente durante um tempo, maior do que esperado, porque está num contexto também global, né, de inflação, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tem esse choque de petróleo, commodities de forma geral, e tem essa questão também do Banco Central, de repente até ter demorado um pouco, né, para iniciar esse processo de elevação, né, da Selic, e que apesar da Selic de repente não ir muito acima de 14, você até pode ir, mas é uma probabilidade menor, em compensação a gente vai ficar um tempo maior com os juros nesse nível, tipo, tem economista falando aí que só vai ceder essa taxa, iniciar a cair de forma gradual lá em segundo semestre de 2023, né? Então, é isso que eu estava até debatendo outro dia, que é esse custo de oportunidade que está cada vez mais alto de ficar com tijolo, ter menos papel, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão de vocês aí, do que vocês estão olhando desse cenário. É difícil falar, porque assim, o Brasil importa muita coisa do mundo, né? Aliás, a maior parte é tudo importado, então o que o pessoal faz, a gente meio que vai seguindo ali, mas eu acho que o Brasil começou antes do que todo mundo e fez o que está fazendo aí, o que é possível, acho que tá fazendo um trabalho razoável, né? Se esperava dívida PIB acima de 100%, estamos muito longe disso, acho que o Brasil está fazendo um trabalho ok nesse sentido. O que a gente olha aqui é que, como a gente tem um porte bastante grande, a gente consegue, em boa parte das vezes, determinar o que vai acontecer no fundo, em função de ter quórum qualificado em bastante fundo. Se isso começar a enrolar demais e fugir muito da perspectiva de ter uma solução, a gente fala, putz, tá bom, vamos ver o que dá para fazer aqui com esse fundo, vamos liquidar, vender imóvel, olha o que está acontecendo aí de transação no mundo real. Não sei, a Brookfield não parece muito preocupada com o que você está dizendo, né? A Brookfield está comprando São Paulo inteira aqui. Tem muita gente que as coisas continuam acontecendo, as transações imobiliárias continuam acontecendo. Então, eventualmente, fugir desse mundo financeiro e ir para o mundo real é uma alternativa. Então, cara, é muito difícil. Tem eleição, tem guerra, tem. No final do dia, o que determina é o Fed lá, ele diz para onde vai, a gente vai de carona, talvez um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas ele que decide tudo. Mas eu prefiro ainda assim, mesmo que seja persistente. A gente já viveu isso investido, inclusive, quando a gente começou o fundo imobiliário aqui, a gente começou na época ali de quando o juro saiu de 7, foi para 12, 13 ali, né, 2013, 14, né, primeiro aquele oba-oba de fundo imobiliário 10 a 2012, aí o pessoal começou a falar, nossa, mas putz, o CDI subiu, o fundo imobiliário aqui, que eu achei que ia alugar laje num preço, não tá alugando nesse preço, e by the way, ainda o cara ainda pede carência e pede para você bancar a obra dele, muito shopping de safra nova, o pessoal perdeu o encanto pela classe de ativo e vendeu a qualquer preço. A gente começou, nosso mandato de fundo imobiliário começou ali, fevereiro de 2014, num cenário parecido com esse, eu acho que era pior do que esse, pior porque ali de fato a gente teve
2 anos de PIB de -4, a gente tinha um desequilíbrio grande de oferta e demanda de espaço, então, a gente tinha caminhão de prédio sendo entregue, shopping sendo entregue, você tinha, falando assim do micro, né, imobiliariamente falando, muito mais desafio do que tem hoje, muito mais. E, putz, pra gente foi sensacional. Então, putz, mas aí você ficou carregando lá fundo imobiliário com juro de 12, 13, fiquei, e a hora que veio e 16, 17, 18, 19, mais do que pagou a conta e deixou todo mundo feliz e foi super legal. E naquela época a gente não tinha o tamanho que a gente tem hoje para influenciar em tanto fundo assim. Então, pra gente, putz, talvez seja até mais rápido, né? Sim, então é porque é muito daquele olhar, às vezes, do investidor que entrou agora, está começando a renda variável, que tem uma visão um pouco mais de curto prazo, né? E quando você fala do fundo imobiliário, do mercado imobiliário, você tem que olhar com uma janela maior, né? Então, de repente, esse custo de oportunidade que te acha que, não é, de repente é 2 anos, mas como você falou, de repente, daqui a pouco você pega 3 anos, né, de alta, de boa perspectiva para tijolo, que mais do que compensa esse E o custo fundo aí, de né? papel deixou o investidor mal acostumado, né? Sim, Ele sim. ficou muito legal, né? Você ficar ali naquele dividendinho lá todo mês, todo mundo pagando dividendo alto, e aí o pessoal ficou mal acostumado, mas putz, é um bicho completamente diferente, assim, não tem nada a ver um fundo de papel com tijolo, nada, nada, nada a ver. O tijolo você tem que ler os ciclos, pô, o tijolo ele tem o ciclo imobiliário dele, né? O papel, putz, é um bicho completamente diferente. E aí acho que acabou acostumando mal o investidor que não aceita qualquer coisa menos que algo próximo do que ele recebe ali no fundo de papel. Sim, e como é que tá o CPTS 11 fez agora, finalizou, né, a 12ª emissão de cotas, como é que fica dentro do contexto hoje da composição de carteira, o que pode mudar em termos de, você até falou um pouco de indexador, diversificação, segmentos, até essa taxa média aí da carteira? Sim. Bom, em termos de tese, muda nada. Então a gente não vai aumentar risco, não vou falar, putz, nossa, agora o juro subiu, eu vou ter que entregar mais dividendo, vou ter que fazer o que que eu já decidi que eu não quero fazer. Eu não vou fazer isso, a gente vai continuar em termos de risco de crédito, financiando o mesmo tipo de projeto que a gente financia, fazendo os mesmos RIs que a gente faz. Lógico que recompondo parte do spread que se perdeu em função da abertura do juro real. Então, o juro real estava em 3,5, 4, hoje está em 6. Então, uma transação que você desembolsava ali IPCA mais 5,5, 6, hoje a gente está desembolsando a 7, 7,5. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai levando a sua taxa inteira da carteira para algo próximo disso. Então, hoje esse é o nosso desafio, conseguir fazer mais do mesmo, recompondo esse spread. A emissão, assim, como o fundo cresceu bastante também, a emissão já já foi 100% alocada, né? Até porque como a gente tem operação compromissada, é tão simples quanto eu quitar um pedaço, então, e a gente fez isso, né? Então, se você quitar um pedaço da operação compromissada, você já alocou o recurso. Então é isso, a gente está desembolsando papel aí IPCA mais 7, 7,5, com o mesmo risco de crédito, tira um pouquinho de compromissada e a emissão já tá inteira alocada. Os mesmos segmentos, laje corporativa, shopping, condomínio logístico, imóvel de varejo, isso vai continuar sendo aí a totalidade do fundo, exatamente o que a gente já vinha fazendo. E como é que funciona, Caio, o processo de vocês de originação? Então, vocês têm um longo histórico, experiência nisso, até num segmento mais, como você falou, tempos atrás, high yield, né, que veio se transformando ao longo do tempo, e essa parte de gestão de risco de crédito, né, até porque agora também se fala muito nisso, que o gestor tem que ficar mais de olho, porque nesse nível de inflação, taxa tal, você começa a ter maiores, a princípio, né, dependendo da carteira, obviamente, probabilidades aí de inadimplência, por exemplo, né? Sim.
Bom, hoje o processo de originação ele se tornou muito mais simples porque ele ficou muito mais passivo, né? Os tomadores eles hoje conhecem a gente e eles nos procuram. Quem que a gente financia? O fundo imobiliário que está fazendo aquisição, isso é boa parte da carteira, empresa listada que também ou está rolando dívida ou fazendo aquisição. Então, a gente está operando ali com são 40, 50 grupos, digamos assim. Então a originação ela é muito mais passiva, porque as empresas nos conhecem, sabe que a gente tem um bom porte, então a gente consegue, maior parte das vezes, viabilizar a operação sem precisar ir a mercado, sem precisar contratar banco. Hoje a gente consegue desembolsar aí 200, 300, em alguns casos até mais, em um único crédito. Então ela ficou muito mais passiva, né? Diferente daquela época que você financiava Brasil afora e era outro tipo de originação, né? Hoje ela é muito, muito mais passiva. Hoje, sei lá, 80, 90% dos desembolsos, eles vieram de forma passiva, o tomador mesmo, Caio, tudo bem? Putz, estou pensando, estou comprando um imóvel aqui, preciso de, sei lá, 50, 60% do valor para alavancar, vou te mandar aí um teaser do imóvel, você dá uma olhada, vê se você quer fazer, que quer termos e condições, e é tão simples quanto isso, tá? No caso de crédito e monitoramento, nossa vida ficou muito mais fácil. Hoje a gente tem, acho que são 32 CRIs em carteira, então são 4 bi de reais, 32 CRIs, a gente tem uma média de exposição acima de 100 milhões por papel. Só que são empreendimentos muito grandes, só que por outro lado muito mais simples. Então, no mês a mês, receber relatório de performance, como performou aquele empreendimento. Boa parte das vezes é até aluguel com grandes varejistas, então é acompanhar ali um mês a mês, putz, empresa pagou, não pagou, não tem muito além, assim, não tem, sabe, performance, putz, estourou obra, pô, preciso ir lá para ver o que está acontecendo, pô, tem carteira de recebível, não tem carteira de recebível, não preciso ficar indo, sei lá, quase como tendo uma cadeira lá na securitizadora, na empresa que faz a gestão do recebível, para ver se estão desviando ou não estão desviando, o cara está cobrando direito ou não está. Assim, esse mundo corporativo ele é muito mais simples do que o mundo pulverizado. Então a nossa vida hoje ela é mais tranquila. Tá? E um aspecto também que lendo aqui o último relatório de vocês, tá até é uma dúvida recorrente, né, entre os investidores aí de fundos de recebíveis, que é essa questão da alavancagem. A gente está acostumado mais a entender a alavancagem aí que vocês estão na outra ponta financiadora aí, né, de fundos de tijolo, enfim, a securitização. Aí o fundo está agora consta no relatório, né, está com 437 milhões de compromissadas em CRI, né, a uma taxa aí quer dizer, representa em torno de 15% do PL, e você até fala do custo aí, né, da alavancagem, então eu queria que você explicasse como é que funciona esse processo de alavancagem dentro de um fundo de papel. Uhum. Não, a alavancagem, ela foi, acho que uma alternativa. Não sei se é só a XP que faz, assim, acho que só a XP que faz esse tipo de operação, tá? Acho que tem até outros bancos que estão olhando, mas acho que o grosso do mercado é feito pela XP. É uma forma de você equilibrar a pipeline, né? Vamos supor que você está lá numa entre-safra de emissão, surgiu ali um CRI que você quer desembolsar e você fala, putz, eu não tenho caixa agora, mas eu acho que faz sentido desembolsar esse CRI, e aí você pega um pedaço da sua carteira, capta recurso com algum banco e deixa essa carteira ali em garantia, e isso tem um custo, e você tem um prazo para repagar essa operação. Então, é uma operação de dívida com garantia da própria carteira. Tá? É uma operação que já foi mais barata, né? Porque o spread dela é baixo, mas agora com CDI mais alto é uma operação que ficou mais cara. A gente usou justamente para aumentar a velocidade de reciclagem da carteira. Então a gente tinha uma carteira, sei lá, um ano atrás, que ela tinha sido desembolsada mais ou menos a IPCA mais 5,90, alguma coisa assim.
a gente conseguiu acelerar essa reciclagem de carteira. A gente tem uma carteira desembolsada na média IPCA mais 6,5. A gente, lógico, não foi o suficiente para acompanhar a abertura do juro real, mas a gente conseguiu ter uma carteira hoje com uma taxa melhor do que a gente tinha no passado, e boa parte disso aconteceu porque a gente conseguiu fazer essa operação compromissada. Porque a gente fica de olho, obviamente, se esse custo da compromissada ele é um custo que não vai ser maior do que a taxa que eu desembolsei, né, no CRIs, então que não faz sentido você tomar dinheiro para desembolsar um CRI que tem menos taxa do que o que você está pagando ali na operação compromissada, né, e aí como a inflação foi muito alta nos últimos períodos, a compromissada ela se pagou, tá? Mesmo quando com o CDI de agora ela ainda é atrativa para o fundo, mas parece que olhando para frente aí pode não ficar mais. Então a gente está tirando, tá? Então a gente chegou a ter 550 milhões, estamos com 400, acho que até menos já, e estamos tirando. Então, conforme o tempo vai passando, as operações vão vencendo, a gente não vai renovando. É uma das preocupações dos investidores, a gente tem sido questionado, mas assim, a gente faz conta bem na ponta do lápis, tá? Não vai estragar rentabilidade do fundo, e a gente está tirando conforme elas estão vencendo. E Caio, Mas basicamente é isso, é uma forma de você equilibrar melhor o pipeline. E aí, conforme você faz a emissão, você tem o caixa ali, você vai lá e simplesmente paga aquela operação compromissada. quando a gente fala de alavancagem, né, enfim, principalmente quem não é do mundo financeiro, alavancagem é igual a risco, né? Então, qual que é o risco desse tipo de operação? Como você falou, você está ali numa dinâmica de pipeline, que você falou, né? Que de repente você não conseguiu, não está com uma janela agora de captação, mas é uma boa oportunidade, você faz essa engenharia, né? Financeira, e então qual que é o risco disso? Qual que é o limite máximo, por exemplo, que um fundo seja saudável? E qual que é o risco, assim, não conseguir captar e aí você tem que desfazer essa operação? Como é que funciona? Uhum. Bom, primeiro, acho que é importante dizer com lastro em qual carteira você faz essa alavancagem. Então, no nosso caso, assim, como a gente tem uma carteira de CRIs bem high grade, a gente tem bastante tranquilidade, que você fala, putz, não, conforme vai vencendo, eu tenho tranquilidade de ir a mercado, vender essa carteira e quitar a operação compromissada. Então, primeiro ponto, essa é uma carteira de boa qualidade, que se você precisar vender para quitar a operação compromissada, tem mercado para isso? Tá? Então, estou respondendo, tem mercado para isso, tá? São transações que, putz, pode variar ali, putz, estou vendendo papel IPCA mais 6, putz, a curva abriu um pouco, tem que vender a 6,10, 6,20, mas não é que eu não consigo vender, a gente consegue vender, tanto que a gente está conseguindo vender. Então, primeira pergunta, esse tamanho da compromissada, não só percentualmente é o tamanho do fundo, mas olhando nominal mesmo, porque uma coisa é, sei lá, pega lá o fundo da Kineo Canip, tá com 7, 8 bi de patrimônio. Putz, se ele fizer 15% de compromissada, estamos falando acima de 1 bi de reais. Não é simples você vender 1 bi de reais de CRI no mercado. Então, também é importante olhar o nominal, né? Agora, percentualmente falando, não sei, o pessoal tem dito aí entre 15% e 20% o máximo do PL, mas isso aí é um pouco da aceitação do mercado, processo de aculturamento, quanto o cotista se sente confortável, é meio tentativa e erro, e você vai criando um histórico e ver como, sei lá, fundo nos Estados Unidos, tem REIT lá que alavanca 3 vezes o PL. Aqui a gente está falando de, putz, aqui tem que ser entre 3 vezes seu equivalente, entre 0,15 e 0,20. Hoje a gente está com, sei lá, menos de 400 de 3 bi, a gente está com 13% do PL com operação compromissada. Acho que é um nível ainda confortável. Como o custo aumentou muito, a gente não deve aumentar isso aí, porque, de novo, não faz muito sentido. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que esse patamar aí de 15, 20, eu acho que é razoável. Lógico que sempre olhando qual que é
tamanho disso e a qualidade dessa carteira. Bom, interessante, Caio. E a gente tem alguns minutos aqui ainda para poder encerrar a entrevista. Eu queria que você falasse, claro, de uma forma bem resumida, né? Um pouquinho aí já falou de certa forma, né, do Capitana FOF, mas tem também o Capitana Agro, né? Que é o FIAGRO, né, de vocês, que é o CPTR11, e também até o FIINFRA, né? Que é o CPTI 11, né? Correto? O código, né? Sim. São Eles fundos novos, são, né? eles são quase clones do CPTS em suas respectivas áreas, né? A gente tem, e aí falando de Capitânia, a gente migrou, não só no imobiliário, mas a gente migrou para esse mundo mais high grade, infra também, agro também. Então, se você, acho que, não sei se a gente já soltou o relatório do CPTR, não sei se o BTG estava validando, tal, não sei se saiu ou não. Não sou eu que toco fundo, mas vai sair o relatório do CPTR e vocês vão ver que ele tem essa pegada mais para o high grade também, tá? A gente não está financiando, por exemplo, o produtor, a gente está muito mais ali olhando a cadeia ali de produção, né? Fertilizante, insumos, e no caso do infra, muito parecido. A gente tem essa pegada mais high grade, então dificilmente vai ter algum greenfield lá de projeto de infra. É quase como se falar, ó, o Capitânia tem lá o CPTS e está no início, lá no comecinho do CPTS para os dois fundos. CPTI um pouco mais avançado já, um fundo que já tem aí um histórico um pouco maior, já está um pouquinho maior, fez a terceira ou quarta emissão agora, foi para quase 400 milhões de patrimônio, já tem um histórico bem longo, e o CPTR estreou na Bolsa agora, faz, sei lá, alguns dias, né? Começou uma 476, com dinheiro mais nosso mesmo, e estreou na Bolsa agora, mas tem essa pegada aí de crédito mais comportado, tá? Então, ele é um fundo ali para entregar, sei lá, entre CDI mais 2, 2,5, máximo 3, mas com uma carteira de crédito aí bastante consistente. E o CPFF é o nosso FOF puro sangue ali, né? Não tem muito, ele é quase como, olha aí esse 140 bi de fundo imobiliário e faz o seu melhor. E vocês têm essa visão aí, que vocês são bem especialistas em crédito, né? Tem um potencial grande realmente de crescimento, como foi o fundo imobiliário em FIAGRO e FIINFRA? Ah, tem. Assim, o FIINFRA, ele tem um pouquinho mais de estigma ali, não sei porquê, teve, sei lá, os fundos abertos de debênture incentivada, em função de volatilidade, teve bastante investidor machucado ali, o pessoal ainda não abraçou o fundo de infra como abraçou o fundo imobiliário. Já tem, hoje o FIAGRO veio depois, já tem muito mais FIAGRO do que FIINFRA, né? E no caso do FIAGRO, é um primeiro passo. O fato do pessoal já conhecer fundo imobiliário, você consegue fazer os links, né? Então, assim, pô, esse aqui é o FIAGRO de papel, o FIAGRO de terra é equivalente ao imobiliário de tijolo, aí dentro de tijolo, né? Dentro de terra, putz, tem terra que vai produzir, tem o agrologística que não necessariamente tem a ver com a produção ali da terra, você vai fazendo os links, então isso já é um primeiro passo grande, mas, putz, acho que vai ter bastante aprendizado aí, né? Teve aí, sei lá, fato relevante de BTG Terras, por exemplo. Então, putz, o que eu tomo cuidado em cada tipo de fundo quando eu vou comprar? Mas, putz, eu tenho certeza que vai ser gigante. Não tem como o agro brasileiro ser o que é, o mercado de capitais, ele vai ser solução de capital para esse agro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou confiante que vai ser bem grande. Só que estamos na primeira etapa aí, processo de aculturamento e tal, mas acho que vai ser grande. Não, legal, Caio. Bom, então com o padrão aqui, eu queria, para poder encerrar aqui a entrevista contigo, queria que você fizesse então as considerações finais, de repente algum detalhe, alguma coisa que até a gente não tenha comentado aqui ao longo da entrevista. Não, só agradecer mesmo e me colocar aqui à disposição para investidor que tiver dúvida, quiser mandar e-mail, a gente tem investe@capitaniainvestimentos.com.br, a gente
vai responder a dúvida, tiver sugestão, informação para a gente incluir nos relatórios. Acho que nossos relatórios, eles acho que são os mais completos em termos de informação da indústria, tem às vezes até extenso demais de tanta informação que tem lá, mas se tiver que colocar mais coisa, a gente coloca. A ideia aqui é esclarecer dúvida dos investidores. Acho que é isso, agradecer mesmo. Legal, Caio. Então, te agradece também aqui o Clube FI, né, tua primeira participação aqui no nosso programa, né, a primeira participação aqui da Capitânia. Então, de repente, espero conversar contigo no futuro para falar, porque a gente acabou não falando tanto assim, né, de FIAGO, FINFRA, até porque está no começo, mas há um tempo a gente já vai ter uma carteira aí maior, né, enfim, algo para conversar. Então, obrigado novamente pela tua participação. E para a nossa audiência também, né, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!